iniciando aqui mais um programa, podcast informacional Faculdade Grande ET. Sou o professor Mangili e o podcast é um patrocínio da Monitel, sistema de alarmes, energia solar. E tem uma novidade na Monitel agora, gente. Tem cerca proteção para a sogra. Se quiser pôr a sogra, proteger ela, né? E hoje eu tenho a grata satisfação aqui de receber o Tiago, né, um dos proprietários da Monitel. O Laércio está pescando, então ele não pôde vir aqui. Então ele mandou um representante legal da empresa. Vamos fazer um bate-papo aqui. Tiago, obrigado pela oportunidade de você estar aqui batendo um papo com a gente. Tudo bem, Ricardo? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. E vamos desenvolver a conversa sobre o assunto, sobre esses serviços que a gente desenvolve e aplica na cidade. Legal. E tirar as dúvidas. Com certeza. E aí, pessoal, tem aí, né, passar aí para vocês aí na nossa tarjeta aí os contatos da Monitel. A Monitel também faz o monitoramento aqui, toda a segurança da faculdade. Então, a gente indica porque é de confiança e pouco tempo de mercado. Tiagão, fala para mim, 26 anos de Monitel. 26 anos. Você era molequinho, né, quando começou, né? Mais ou menos. Nessa fase começou, eu trabalhava, tinha um outro emprego. Meu pai começou junto com a minha mãe, né, ele dando suporte a ela, né, porque ainda ele era ativo na militar. Então, ele trabalhava nas horas de folga. Minha mãe começou a desenvolver esse projeto junto com ele, né? E eu lembro quando começou. Desenvolveu uma equipe para atendimento de ocorrências. Então, o carro-chefe, de início, o propósito da Monitel foi a parte de alarme, né, e monitoramento. Nessa época que a gente começou a trabalhar, em 97, a gente só tinha um tipo de monitoramento, né, tipo de sensores, que era para a área interna, onde as pessoas se preocupavam em proteger o seu patrimônio. O que ela não gostaria de ser surpreendida quando ela saísse da sua casa e retornasse e ter a casa dela arrombada. Então, os sensores, especificamente nessa área, era somente para a parte interna. Então, você colocava interno no cômodo, da hora que você saía da sua casa, você ativava o alarme. O mercado foi se desenvolvendo, a tecnologia aprimorando, a questão de tecnologias de sensor que tem imunidade a animais. E a partir desse momento, os sensores foram abrangendo a área externa da casa. Então, teve um segundo momento, né, um desenvolvimento da tecnologia do sistema de segurança, sistema de alarme em si, em que era mais importante proteger a pessoa quando ela está dentro da casa do que os bens dela. Se os bens roubam uma televisão, alguma coisa que era não seguro, você tem um seguro a casa, ele cobriria. Só que a pessoa ficou mais menos preocupante, né? Menos preocupante. Mais preocupado com a vida dela, né? Que é o bem mais precioso nosso. Com a vida dela, às vezes a pessoa está viagem, fica a esposa com os filhos em casa sozinha, alguma coisa do tipo. Então, foi mais voltado para a parte de segurança pessoal. Então, eu estou dentro da minha casa, eu tenho uma proteção periférica, que aí veio a cerca elétrica, cerca concertina, que veio aprimorando isso. Então, eu estou dentro da minha casa e já tenho uma certa proteção. Então, eu estou andando na minha casa, então eu tenho essa proteção periférica. Aí depois, a partir do segundo momento, a hora que eu vou dormir, que é a hora que eu estou mais vulnerável, eu acabo criando uma proteção secundária na minha casa, nas áreas externas. Coloco nas portas de acesso, janelas de acesso para casa e consigo deixar o sistema de alarme ativado somente nessa parte externa. E com isso eu já tenho uma proteção, mesmo a hora que eu vou dormir, por exemplo. Quer dizer, o cara o marido foi viajar, trabalha, a esposa está em casa com os filhos, ela vai ficar no quarto, ela pode isolar toda a parte da casa para ter essa segurança maior ainda, né, Tiago? Exato, determina os pontos que ela vai circular no período noturno e consegue ativar o sistema nesses outros pontos, dando a proteção necessária para a família ficar na residência naquele momento, né? Então, isso foi uma tecnologia que aprimorou e desenvolveu muito a parte de segurança, por causar esse efeito de dar essa tranquilidade e essa segurança para a pessoa, ela estando dentro da residência dela. E aí depois os sistemas foram aprimorando a questão de comunicação, que antigamente era só por linha telefônica. Sim. Aí depois foi entrando o sistema de comunicação via celular, via GPRS, via internet, via rádio. Então hoje você tem vários meios de comunicação que dificulta uma pessoa de repente tentar burlar o sistema. Então você tem uma variação de comunicação com uma central de monitoramento, que aí de repente a central de monitoramento ela vai entrar em ação de acordo com o evento que ela recebe. Então, por exemplo, a pessoa vai sabotar o sistema de alarme, ela vai lá para desligar a energia da casa.
Ela desligou a energia da casa, vai assumir a bateria do sistema e com isso vai notificar a central de monitoramento que o local está sem energia. Lembrando que é 24 horas, 24 horas. Com isso, já a central já vai tomando as medidas cabíveis para o tipo de ocorrência que ela responde, entendeu? Então, de repente, vem um disparo de alarme, já vai deslocar a viatura até o local para fazer acompanhamento. Vem uma questão de coação ou pânico, a gente identifica que a pessoa está sendo abordada por alguém na chegada da sua residência, ou ela estava dentro da casa e alguém surpreendeu ela naquele momento. Poxa então, vida. são ocorrências que a gente tem tratativas diferentes. O monitoramento acaba sendo uma agência intermediadora, porque não só falha de energia, disparo, mas também a pessoa pode acionar uma emergência médica, um alarme de incêndio. Então, o padrão... Tudo isso é monitorado. Tudo isso monitorado numa central. E esses eventos, aqui na Barra a gente tem uma precariedade com isso, né? Pela falta de serviço, de repente, de um corpo de bombeiro, de um SAMU, né? Que é mais completo a questão do atendimento, né? Mas, assim, mesmo tendo essas condições, às vezes é um idoso que está na residência, o próprio monitoramento pode tomar alguma atitude já a partir de acionar uma ambulância para ir até o local, ou um responsável, algum parente próximo para atender, de repente, essa pessoa que mora sozinha numa casa, entrando nesse ponto aí. Ô Tiago, vocês que estão assistindo aí, né, nosso bate-papo aqui, está entrando agora, eu estou falando aqui com o Tiago Bastos, sócio proprietário aqui da Monitel, 26 anos no mercado. Às vezes eu escuto o cara falar assim, puxa, mas tudo isso, o cara nem sabe quanto é, ele imagina pelo menos, né? Aí eu falo assim, né, que eu estava conversando com seu pai, o Laércio, outro dia, viu? Aí o cara entra na sua casa, leva uma TV de 5 mil quanto, né? E aí? Sim. E o alarme fica um terço desse valor. Né? Hoje o custo de eletrônicos, pega um notebook, um celular, pelo amor de Deus, uma televisão, é muito maior do que qualquer sistema de segurança, né? Hoje a gente não tem como precisar assim, porque cada projeto é personalizado, de acordo com as entradas, quantidade de pontos necessário para monitorar, de repente do tamanho do ambiente da residência, do imóvel, do cliente, né? Então são variáveis que a gente não consegue determinar custos para isso, mas com certeza a segurança que isso traz, né? A gente fala que algumas coisas não tem preço na vida da gente. Exatamente. Uma delas é você ter uma saúde boa, né? Você vê que se acompanhar, você ter uma vida saudável, né? E a outra questão é ter uma vida segura também, exato, né? E hoje você ter tranquilidade no que a gente faz. Hoje pode ser na Barra, pode ser em Garaçu, pode ser em João, pode ser na região. Tem que ter segurança. Sim. Infelizmente tem que ter segurança. Comparado a grandes centros, a gente está num local que tem uma incidência muito menor de roubo, ainda somos privilegiados. Tem certos privilégios, sim. Mas vias de fato ou em certos momentos ocorrem esses problemas, né? De assalto, de furto. Sim. Às vezes está andando na rua, a pessoa foi ameaçada com faca e tal. Então são pontos que a gente tem que trabalhar para diminuir essas ocorrências, né? A questão eu estava explanando a parte do sistema de alarme, como foi o desenvolvimento dele e tudo. Uma outra coisa que veio para somar demais com a parte de segurança foi a questão do monitoramento de imagem, né? Que até então você constatava o evento com o monitoramento do alarme, com a cerca elétrica. Mas como que ocorreu aquilo? O que aconteceu? Então a gente vê inúmeras ocorrências que acontecem, você vê no jornal todo dia que você abre, está mostrando alguma câmera de monitoramento que relatou um acidente na rodovia, que relatou a pessoa sendo abordada e furtada. Pegou o rostinho do cara que entrou na sua residência. Isso, pulando o portão, pulando o muro. Então você vê que a questão do monitoramento de imagem veio somar demais com a segurança pública de um modo geral, né? Sim. É necessário, qualquer ocorrência que tenha, o primeiro passo, o primeiro procedimento é ver câmeras, se teve alguma câmera que filmou aquela ocorrência ou alguma câmera em entorno que pegou a movimentação do local. Então, com isso também, a tecnologia da câmera foi aprimorando no decorrer desse período. A gente foi evoluindo conforme a necessidade também, né? Evoluiu demais. Eu vou explanando algumas coisas, alguns projetos que a gente aplicou. Quando saiu a câmera, a tecnologia dela era preto e branco. Então, você tinha a imagem, mas você tinha um déficit, porque você não conseguia identificar que roupa que a pessoa estava, que cor que era o veículo. Era mais difícil a nitidez, essas coisas tudo. Mais difícil tudo isso. Aí depois veio as câmeras coloridas, só que à noite você não conseguia identificar
porque as câmeras ela não tinham infravermelho. Então ela ficou colorida, mas à noite ela não funcionava porque ela não tem um infra. Aí depois veio a tecnologia de infravermelho. Só que à noite, a hora que você precisava mais nitidez nas câmeras, ela estava em preto e branco. Então resolveu um problema de não enxergar à noite. E complicou o outro lado. Só que ela ficou preto e branco. Então eu não tenho essa condição de identificar o que está acontecendo 100%. E aí no segundo passo, que é umas câmeras mais do momento já, são câmeras que têm imagem noturna colorido. Então com isso você tem imagem noturna 24 horas, colorido 24 horas por dia. E com isso você tem mais detalhes, mais precisão nas informações que você precisa a partir de um evento que possa gerar. E também a questão da tecnologia artificial, que entrou demais na parte de CFTV, que é onde você consegue identificar face, fazer contagem de pessoas, leitura de placa de veículo. Você pode abordar, de repente, em rodovia, se tiver algum veículo transitando no sentido contrário da via, ele gerar uma notificação. Isso também dentro da cidade, uma rua é sentido único. Se tiver trânsito no sentido contrário, notificar. Com isso, em grandes centros, onde o trânsito se causa alguma ocorrência disso contrária, acaba influenciando demais a vida, a rotina da cidade, né? Você consegue ter um melhor monitoramento, um melhor aproveitamento, tomar as medidas cabíveis num período mais rápido possível, né? Exatamente. O pessoal que está assistindo aí, ó, aproveita, pede lá, eu vou deixar para vocês aí depois os contatos aí da Monitel, né? Pedir um orçamento aí não custa nada a proteção, né? Eu dou um relato aqui que esses tempos atrás eu fui entrar aqui na parte superior nossa aqui, eu disparei o alarme, mas daqui a pouco veio até o camburão, vocês são da época do camburão, né? Então a gente percebe que não foi teste não, foi cagada minha não. E aí a gente percebe a importância desse apoio, a gente fica, né, eu tenho tanto na minha residência como aqui, e a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo mesmo, né, Tiago? Até porque dá e transmite essa segurança que você está falando. Sim, o monitoramento, a importância dele é a providência humana na ocorrência. Você fala assim, não tem o monitoramento, o sistema de alarme já é válido? É válido, mas só que a partir do momento que tem alguma ocorrência, ninguém vai registrar o que está acontecendo, ninguém vai apurar o que está acontecendo. Então, de repente, pode ter uma pessoa dentro do seu estabelecimento, vamos supor, uma loja, a pessoa instala um sistema de alarme. Se alguém entrar dentro do local, vai disparar o alarme? Vai. Mas só que precisa desse deslocamento, alguém lá verificar o que a pessoa, providência humana nesse sistema, né, que é um complemento um do outro, né? Então, da pessoa ir lá verificar se as portas, janelas estão todas intactas, se não teve nenhum arrombamento, ou se teve, fazer um acompanhamento, a preservação do local, entendeu? Acionar uma autoridade policial, dependendo do evento, já aconteceu de o plantão chegar no local da ocorrência, constatar de repente uma pessoa em cima do telhado da residência, ou uma pessoa tentando roubar os cabos de energia da entrada da residência, que são casas que ficam fechadas. E a partir daí você tem que acionar a viatura policial e resolver esses fatos da maneira jurídica, né? Sim. Então são complementos. Eu falo que é necessária a providência humana porque o eletrônico ele funciona até um certo ponto. A partir daí você já precisa ter uma ação em cima disso. Ô Tiago, eu tenho acompanhado, você pode até dar um exemplo disso para nós, de casos que são resolvidos através de monitoramento, né? Que ganha-se na justiça através do monitoramento, de captar o cara, de ver que não foi sacanagem. Isso acontece mesmo, é natural acontecer isso, né? Porque você tem a imagem ali provando que realmente aconteceu um ato, né? Não, com certeza. Porque conta aquela velha história, contra fatos não há argumento. Não há argumentos, exatamente. A partir do momento que você prova, se o cara falou assim, eu não estava naquele local. Mas tem a imagem ali constatando que você estava nesse dia, horário. É fake a imagem? Ele pegou, montou, fez a montagem? Tudo que ele construiu em cima disso foi comprovado que é uma inverdade e com isso já consegue tomar os fins cabíveis, né, para essa situação. Entendi. Ô Tiago, a gente está falando muito aqui questão de monitoramento, essa questão, né, de proteção, mas a Monitel também atua na área industrial, empresarial, né? Sim. Não é só residencial, empresarial também tem todo esse trabalho que é feito também, né? Teve uns projetos bem interessantes, foi na época, acho que a partir de 2014, 2015, que as usinas, né, a região nossa é muito sucroalcooleira, né? Sim. Então as usinas elas forneciam açúcar, de repente, para Coca-Cola, para Nestlé, que são multinacionais, que atuam no mercado brasileiro, e como ia ter um evento de amplitude internacional, que foi o caso de Olimpíadas e Copa do Mundo, essas empresas elas precisavam de uma certificação alimentar. Então todos os processos, eram vários
vários implementos que eles tinham que fazer no processo dele, desde a produção, ensaque e armazenamento do açúcar, por exemplo. Então tudo isso ele precisava de uma vigilância. Então a Monitel entrou em algumas usinas na região de implantar esse sistema em que todo o processo de fabricação do açúcar, ensaque e armazenamento tinha que estar monitorado por câmeras de segurança. Então fazia parte dessa certificação internacional, que é uma certificação de segurança alimentar. Para ter a certificação. Para conseguir fornecer o açúcar para essas empresas, né? Então ele tinha que ter essa certificação e a gente entrou com esses projetos. Então até hoje a gente presta serviço nessa área também, que esse foi um processo contínuo, foi implantado naquela época, mas existe uma continuidade disso até hoje, né? Então foi um marco bem interessante, porque são projetos já maiores, com tecnologias diferentes. Por exemplo, você já precisa de um servidor de armazenamento mais específico, você precisa a comunicação entre essas câmeras, por ser pontos distantes, você tem que aplicar tecnologias como fibra ótica, conversor de mídia, transmissão via IP dessas imagens. Então foi um case bem diferente, assim, onde deu um up também, tanto na Monitel quanto na tecnologia de segurança que a gente foi aplicado nesses projetos aí. Ô Tiago, não é à toa que está há 26 anos no mercado, né? Tem que estar sempre atualizando, né, Tiago? Não dá para ficar com a câmera, que nem você acabou de falar, né? Quando vocês iniciaram lá atrás, que era preto e branco. Precisa de atualização, né? Todo o mercado, né? Hoje você compra um carro, daqui 10 anos esse carro vai estar ultrapassado, o televisor da sua casa está ultrapassado, seu aparelho celular, seu computador, ele muda a tecnologia dele, ele se aprimora, e com segurança acontece isso também. Com a tecnologia que está rodando no mundo, ela está sendo aplicada também na área de segurança, né? Acontece isso em todos os setores. Está todo mundo pesquisando, desenvolvendo produtos que tem uma melhor qualidade, uma melhor visão, obter mais recursos possíveis nessas imagens, onde entra essa parte de analítico que eu comentei com você no começo, né? Igual um projeto que a gente implantou agora na prefeitura de Barra Bonita, que todas as entradas da cidade elas estão com câmeras de vigilância. E essas câmeras... Importante. Então você está registrando todo veículo que está entrando e saindo da cidade. E ela tem um algoritmo específico, ela faz a leitura da placa do veículo. Então ela faz a leitura da placa do veículo e ela armazena aquela placa. E ela vai ser integrado com a Secretaria de Segurança Pública, que ela tem um programa, o governo do estado, que chama Detecta. Se acontecer alguma coisa nesse meio tempo, o carro já sabe que passou por aqui. Por exemplo, um carro que participou de um furto em Bauru, que se deslocou para Barra Bonita, aí lançaram no sistema que é o carro tal, a hora que ele entrar na Barra já vai notificar o sistema da Secretaria de Segurança que esse veículo entrou aqui na cidade. Entendeu? Eu vi alguma coisa semelhante em Indaiatuba, se não me falha a memória sobre isso, que pegaram um cara que foi mais ou menos essa história que você contou aí. Poxa, segurança para nós também, né? Grandes centros estão aplicando, o governo do estado está forçando, está investindo nisso, né, para ter uma maior segurança nas cidades. Que a partir do momento que você tem isso ativo em todos os municípios, você consegue controlar muito melhor o que está acontecendo, né? Você vê essa questão de roubo de caixa forte e tal. Então você consegue fazer um rastreamento melhor e com isso cruzar com o banco de dados deles lá, que só eles têm acesso a isso, né? E verificar o que está acontecendo. Às vezes tem um carro que ele foi na cidade X e praticou isso lá, mas esse carro também passou na cidade Y, Z e tal. Então você consegue rastrear que são possíveis focos dessa é o FBI de Barra Bonita, pô, né? Tem que eu acho que é importante essa questão da segurança, principalmente por tudo que nós estamos vendo. Sim. Né? Hoje, infelizmente, uma notícia trágica que aconteceu lá em Blumenau, né? Blumenau, Santa Catarina. Né? A gente nem falar. E que as autoridades invistam cada vez mais em segurança, né, com parceria com o Monitel, com outras empresas de outros estados, né, em outros estados, mas que a gente possa ter segurança pelo menos dentro do campo educacional, né? Sim. Que vem atrapalhando, vem preocupando muito a gente. O Tiago, ainda falando de tecnologia, de inovações, eu vejo, né, a Monitel aí com um prédio próprio, investindo, frota nova, né, atuando em todas as áreas. E eu queria que você explicasse um pouquinho para nós agora também, que a Monitel é forte nessa área também da energia solar. Sim. Né? Sempre tem aí os contrapontos aí da energia solar, né, mas eu vejo que tem muitas empresas partindo para essa questão da energia solar. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como que funciona com a Monitel, essa parceria de estar colocando energia solar. Ah, Tiago, mas eu tenho uma casa aqui de 40 metros quadrados, compensa? Ah, eu tenho uma empresa que tem 5 mil metros quadrados. Como que
que faz essa balização aí? É qualquer um que pode ter? Como que funciona isso, Thiago? Sim. O primeiro ponto é que ela é acessível para todos. Todo mundo pode ter acesso. Então, o Lê aqui, que é o nosso técnico, ele mora numa casinha de 4 metros quadrados. Né? É um quarto, coitado. Dá para pôr a energia solar também? Dá para colocar sim. Olha aí, Lê, dá para... Hoje, eu participei do evento do CREA São Paulo, esse final de semana em Sorocaba. Puxa, legal. Em que a gente trata a questão das cidades inteligentes. Hoje todo projeto... Isso precisa sair do papel mesmo, realmente, né? Precisa sair do papel, né? Mas assim, são coisas simples, mas que hoje a engenharia está mais voltada para quê? Qualquer projeto de engenharia, ele só vai se tornar viável hoje se ele for um projeto sustentável. Tá. Entendeu? Então você precisa ter um recurso de aproveitamento de água nessa matriz, mais do que nunca já está na hora. Porque toda água, de repente, da chuva que cai na sua residência, você joga ela fora? Não, dá para a gente reaproveitar. Reuso de água, aproveitamento de água de chuva. E a questão da energia é primordial. Você tem uma energia limpa. Porque para tudo que você coloca na sua residência, você vai depender de uma energia limpa para que os equipamentos funcionem. A matriz energética nossa, analisando... Ô, pessoal, vamos falar aqui. Você que faz gato na sua casa, e para com isso aí. Isso aí dá problema. Então vamos ver certinho, hein, gente? Faz um orçamento lá na Monitel, chama o Tiagão lá, o Laércio, eles vão lá ver, né? Faz um orçamento para você, faz um planejamento aí, né? Sim. Faz um projeto, né, Tiago, para ver a viabilidade e tudo mais. Que a gente vê que a matriz energética nossa ela é deficitária e a gente tem uma fonte abundante de energia que é fornecida pela radiação solar, né? Nosso país é ninja, né, nessa arte. Sim, né? Com certeza. De ter o sol em abundância. E com isso você consegue ter um retorno financeiro em cima disso também. Né? Como que eu falo que todas as casas são acessíveis, mas o que vai diferenciar uma instalação de outra é a questão do retorno financeiro que isso vai ter para o cliente. Entendi. Então, de repente, eu vou investir 10, 15 mil reais, eu vou ter um retorno de 200, 300 reais por mês, 400 reais por mês. Então depende do projeto, depende do consumo da residência, a gente consegue projetar um sistema específico para aquela instalação. Então, Entendi. Que é viável, isso não há dúvidas. O que vai diferenciar de um projeto do outro é o tempo de retorno de investimento que o cliente vai ter. Então, de repente, um cliente que gasta... Uma residência que gasta 500, 600 reais por mês, ela tem um retorno mais rápido do que ela investiu do que uma residência que gasta 100, 150 reais por mês. Entendeu? Entendi. Porque dentro desses fatores tem a questão da tarifa mínima que a CPFL cobra das instalações. Então, de repente, numa casa de 600 reais, eu vou conseguir abater 450, 500 reais do que essa pessoa gasta por mês. Entendi. Já uma casa que gasta 150 reais, de repente eu vou conseguir abater 70, 80, 90 reais da conta dela. Então, o caso é estudado muito particularmente, entendeu? E você faz toda essa análise para o cliente, né, Sim, Thiago? a parte do orçamento nosso envolve esse estudo. Esse estudo. De levantar quanto que essa pessoa consome por mês, qual o sistema que se aplica na instalação dela, e com isso a gente dimensionar um sistema e orçar esse, para ela ter um número, né? Eu vou precisar investir X e esse valor investido ele vai me retornar tanto. Então o trabalho nosso na parte de orçamento, na parte comercial da energia fotovoltaica é fazer esse estudo de viabilidade e de apresentar essa proposta para o cliente também. Eu tenho acompanhado constantemente assim, muitas empresas entrando na energia solar. Eu imagino uma indústria que pague, com certeza, tem que pague 15, vamos pegar uma mediana, 15, 20, 30 mil reais de energia por mês, Sim. 8 mil reais de energia por mês, deve ser uma economia fantástica. Com certeza. Então, de repente, a gente teve clientes, no caso, que fez um investimento de, vamos supor, 150 mil reais, que, se olhando a grosso modo, nossa, é um valor alto para investimento. Mas a pessoa está conseguindo abater 4.000, 4.500 reais de energia nessa instalação. Então, ele acaba lançando, tem linhas de créditos específicas para isso também. Tem linha de crédito específica? Voltado para a energia solar. Poxa, então, de legal. repente, a pessoa não precisa dispor desse dinheiro para investir nesse primeiro momento. Ela vai fazer um levantamento junto ao banco dela, vai financiar esse equipamento. Aí, durante o período ali de 3, 4 anos, ao invés de ela pagar esse valor total para a CPFL, para a concessionária da cidade, ela vai pagar a taxa de financiamento. Com isso, ela vai pagar a tarifa mínima de energia. Então, o cara gasta 4 mil reais. Sai bem mais em conta, né? Uma conta de 200, 300 reais, ele consegue pagar uma parcela de 4.000, 4.200 reais. Então, se faz as contas no ano, ele está pagando 50 mil
por ano de financiamento. Durante o período de 3, 4 anos ele vai sanar esse financiamento dele e depois ele vai ter esse recurso para ele aplicar em outras circunstâncias. Na própria empresa, né? Nos colaboradores, treinamento, máquinas e tudo mais. Dependendo do caso, acaba sendo praticamente uma aposentadoria. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, muito legal esse projeto. É muito vantajoso, a gente fez muitas aplicações aqui na cidade, como na Barra Cred, na Academia Pódium, na Recicla, outros pontos na Vidrocor. Tá. Você atende na região, né, Tiago? Estado de São Paulo. Já está no Brasil, não? Então entende mais regionalmente para a gente conseguir dar um suporte melhor, né? Tá. Legal. Tem clientes São Manuel, Botucatu, Lençóis Paulista, Macatuba, Avaré dá para ir também. Dá para ir também, né? Olha lá, Leandrão, dá para ir para Avaré, hein? Então a gente acaba atendendo mais nessa região nossa, que é onde você consegue dar um respaldo mais rápido. Se deu algum problema, alguma manutenção que é necessário, você consegue deslocar uma equipe no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Às vezes você pegando alguma instalação mais longe, você sabe que você tem um tempo de resposta mais lento, né, para atender. Sim. Você tem que se organizar. E às vezes o cliente quer o tempo de resposta, né? Não dá para ser instantâneo, mas rápido, né, Tiago? É onde a gente procura atender, porque vai surgir essas demandas, às vezes alguma manutenção necessária no sistema, e também a gente quer atender da melhor maneira possível e mais rápido possível também, e com o menor custo possível para o cliente também, né? Perfeito. A partir do momento que você desloca muito a sua equipe, também você tem custos adicionais que acaba inviabilizando, de repente, a parte de algum projeto diante da circunstância. Pessoal, estou falando aqui, pessoal que está entrando agora, assistindo aí o nosso podcast, estou falando aqui com o Tiago Bastos, proprietário aqui da Monitel, sistema de alarmes, energia solar. Então você que está aí procurando segurança para sua residência, para sua empresa, né? A gente vai deixar os contatos aí da Monitel, que é um dos patrocinadores aqui do nosso podcast, para você pedir um orçamento aí, tanto para a área de segurança eletrônica, né, que a gente chama hoje, né? Cerca elétrica, concertina, câmera, energia solar. E tem uma novidade que eu falei no início, para quem não ouviu, tem agora também um sistema de monitoramento para a sogra. Você põe a sogra no meio assim, fecha a sogra aí. O Tiago está testando na sogra dele, deixa a mulher dele escutar isso aqui. Não deixa sair. Não deixa sair. Ô Tiago, nós estamos chegando aqui na reta final. Eu queria, assim, o seu panorama agora como empreendedor, como empresário, como que está esse ramo hoje? Eu sei que nenhum ramo está fácil. E quais são os próximos passos da Monitel? Tem projeto para expansão? Tem projeto para novos projetos? Como é que está a Monitel situada no cenário hoje? Sim, a gente tem uma mentalidade assim, bem formada no nosso segmento, que é de atender bem constantemente tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. Porque a demanda de 25 anos de mercado, ela requer uma constância naquilo que a gente se faz, né? 25 anos é 26 anos bem trabalhado, né? Com nome consolidado, né, Tiago? Então, diante dessas circunstâncias, a gente fala assim, o melhor cliente é manter o cliente que a gente já tem na nossa carteira, entendeu? Por isso que a gente foi abrindo o leque, oferecendo os novos serviços, que nem começou era sistema de alarme somente, depois veio a parte de cerca elétrica, depois veio a parte de CFTV. Então foram cases que a gente foi aprimorando dentro da segurança eletrônica. E aí agora surgiu essa questão, aí já tem a ver com a minha formação, que sou engenheiro eletricista, e essa questão da energia fotovoltaica, que surgiu como algo muito revolucionário, algo que deu uma explosão nos últimos 2, 3 anos no mercado, só que agora sofreu uma regulamentação e agora está caminhando um pouco mais lento do final do ano para cá. Mas é um mercado que vai ser crescente. Eu tenho um momento de uma marolinha aí, né? Uma marolinha aí. É um momento de adaptação, tanto a questão das empresas integradoras, a questão das empresas fornecedoras. O mercado estava numa crescente, houve uma regulamentação, mas ainda vai ser a questão da energia sustentável, ela vai ser sempre algo muito importante. Depende de alguns ajustes. Ela está passando por isso, mas eu acredito que é necessário, a matriz energética nacional precisa disso para se manter, para o país crescer, se desenvolver. Então as expectativas nossas na parte de energia solar são ótimas, porque é um mercado crescente que tem muito a expandir ainda nacionalmente. É um feto ainda, né? Teoricamente está gatinhando, é um fetinho que está começando a... E a questão da segurança, a gente está sempre atento a novas tecnologias,
novos procedimentos que vão surgindo no mercado, né, para implantando no nosso segmento e manter sempre uma empresa ativa tecnologicamente, né? Um trabalho com tecnologia, a gente tem que saber o que está acontecendo. Acontecer, né, Thiago? Não dá para ficar trabalhando com tecnologias ultrapassadas, porque você não consegue oferecer o que o mercado está propondo, né? Então, a tendência nossa é sempre acompanhando as tecnologias vigentes do mercado, os novos produtos e aplicando e entregando isso da melhor maneira possível, com a excelência que a gente sempre buscou entregar para os nossos clientes, entendeu? Alguma coisa nova para lançar no mercado nos próximos anos aí, ou só a questão da aprimorando a parte de aprimoramento? Hoje você tem a questão de identificação facial, que é algo que vai sim crescer muito. A gente pega pela pandemia que a gente passou, né? Sim. A gente viu que desenvolveu muito a questão da câmera térmica, algo então que não tinha no mercado. Então você chegava no shopping. Tava na gaveta, né, Thiago? Aí teve que surgir pandemia acelerou esse processo aí, né? Porque a pessoa chegava de repente num shopping center, se automatizava essa informação, faz a leitura numa empresa, numa grande empresa, talvez aqui para um centro menor igual o nosso, a gente ainda vai mais mas existem tecnologias específicas para isso, para grandes movimentos, então que você consegue com uma câmera você monitorar, de repente uma passagem, uma entrada no metrô, uma entrada num shopping, que é muito movimentado, então você consegue ler a temperatura da pessoa. Naquela época era muito importante identificar uma pessoa de repente estava com febre, né? Que era um ponto X, né? Passava na frente, já opa. Já sonava. Então, são tecnologias que veio trazendo, identificar quem que é aquela pessoa. E eu acho que isso o mercado vai desenvolver para isso, para de repente num futuro que venha ocorrer algo parecido com isso, a gente consiga agir com muito mais rapidez do que foi nessa pandemia, né? Você falou muito bem, né? Ela acelerou um processo que estava engavetado, né? Imagina no primeiro momento que você tenha câmera térmica em todo local, e você consiga mapear, ou tá chegando, aumentou, o normal é entrar uma pessoa com febre a cada 1000, agora tá entrando 10, tem alguma coisa errada com esse local. Esse local ou esse bloco de pessoas que estão chegando aí. Então você vê que são coisas simples, né? Mas só que com a inteligência artificial, com tecnologia implantada, talvez teria alguma ação mais rápida em cima de tudo isso que ocorreu conosco, né? Então eu vejo a tecnologia sendo aprimorada dessa forma, de ter maior controle, de ter maior monitoramento, maior informação de tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? E é isso que a gente assiste, a questão da inteligência artificial voltada para tudo, se pegar algoritmo de página social, de rede social, essas coisas, eles estão tudo voltando para personalizar as coisas que você quer ver, o que você quer ouvir, o que você quer acessar, né? Tá é o que você falou, tá evoluindo, tudo tá evoluindo, metaverso, nuvem. Antigamente a gente falava assim, nossa, eu tenho um CD aqui para gravar, você não tem mais nada disso, né? Você não usa nem pendrive, hoje grava tudo na nuvem. Nem de servidor mais você precisa. Nem de servidor mais você precisa, né? E as coisas vão evoluindo, e nesses 26 anos aqui de carreira, eu sou testemunho do que eu conheço a família, conheço o Thiago Laércio de muitos anos aí, a evolução que a Monitel teve aqui na cidade e na região foi algo assim maravilhoso, né? Dando suporte e atendimento às empresas, residências, eu acho que tem tudo para, com certeza aí. É fruto de muito trabalho, de uma equipe totalmente envolvida e comprometida com a ideia do serviço que a gente presta, entendeu? Então isso a gente não consegue fazer sozinho, você pode ter essa visão, mas você precisa de muitas pessoas envolvidas nesse processo, pessoas aplicadas. Isso a gente tem, graças a Deus, na nossa empresa. Então é trabalhar para manter isso, para desenvolver isso da melhor maneira possível, buscando ferramentas novas no mercado que vão surgindo para a gente aplicar nisso que a gente faz, entendeu? E conseguir entregar sempre o melhor resultado. Acho que a visão, a esperança e o comprometimento nosso é com isso. Com certeza. Gente, eu vou dar o Thiago não quis falar aqui, mas na verdade que começou tudo isso foi a dona Tânia. Ela que pôs a mãe dele, ela que colocou ordem na casa. Porque se dependesse do Thiago e do Laércio, imagina, a gente sabe da competência de vocês, o trabalho não é fácil, né? Lidar, você tem uma equipe grande para atender todos os clientes, você for da melhor maneira possível, né? No tempo
hábil de se atender e manter essa qualidade de serviço que vocês vêm mantendo, né, Ter Tiago? conhecimento naquilo que se faz, né? Não adianta Exatamente. fazer 1000 coisas e não ser especialista em nada. A gente se propôs ser especialista na área de segurança, surgiu a parte de energia solar, a gente viu que era um case muito próximo daquilo que a gente já aplicava, a gente já estava dentro... Deu para agregar na empresa sem atrapalhar nenhum processo. Sim, tem uma equipe específica para isso hoje também, né? Então são equipes distintas, que parte de manutenção, parte de instalação da área de segurança é uma equipe que faz, parte de energia solar é outra equipe que faz, entendeu? Então a gente quer também deixar, por mais que todos tenham conhecimento na área, qualquer um é capaz dentro da empresa de aplicar as tecnologias, mas a gente quer deixar cada um mais com um direcionamento específico de área, né? Para ser especialista naquilo que faz, né? Perfeito. Então é isso que a gente buscou fazer e tá dando certo. E 26 anos fazendo bem feito. 26. Não é? No começo era mais doído, né? O aprendizado. Mas depois, a hora que você cria uma bagagem, você já sabe os caminhos que seguir. Vocês acreditaram no projeto lá atrás, né, Tiago? Acreditaram no projeto, investiram, trabalharam bastante para isso, né? Uma empresa familiar, né? Mas começou do zero, começou com... Montamos a central de monitoramento. Quantos clientes vocês têm aqui para ativar essa central? Nenhum. Vamos começar agora. Vamos começar agora. E é sucesso que a gente tem acompanhado aí. É orgulho saber que é uma empresa de esporte aqui na cidade, né, empregando bastante gente e fazendo um trabalho de qualidade. Sim, a gente ama esse local, a gente ama essa cidade. Eu não sou nascido aqui, mas vim para cá, eu tinha 3 anos de idade. Mas foi a cidade que nos acolheu de uma forma absurda. Meus melhores amigos estão aqui, minha família eu desenvolvi, cresceu, minhas filhas nasceram aqui, estudam aqui. E a gente quer continuar aqui e fazer o melhor para essa cidade, né? Que a gente ama tanto. Né? E conte com a gente, conte com a faculdade aqui, toma disposição. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Que vocês caminhem também da melhor maneira, que vocês consigam passar todas as informações necessárias para os ouvintes, para os seguidores seus, né? Com certeza. O nosso podcast é isso. Quando a gente pensou no projeto informacional, é justamente isso, trazer informação, né? Poxa, o que a Monitel faz? A Monitel só faz alarme? Não, a Monitel tem um leque. Sim. Como veio hoje aqui também nosso amigo, outro amigo da área de tecnologia voltado para gestão. Então eu acho que a gente, como ponto educacional, informar a população, alunos e a região do que nós temos de bom na cidade. Sim. Né? O que nós temos na cidade, o que nós temos na região aqui que possa ajudar e agregar o nosso trabalho. E nós temos bastante empresas comprometidas, empresas boas, com muita informação para passar e agregar, que às vezes não é de conhecimento de todos. Exatamente. Então, mas o podcast está aqui para isso agora, um projeto que vai... canal. Maravilha. Gente, chegamos no final aqui de mais um programa, podcast informacional Faculdade Gran Tietê. Quero agradecer imensamente aqui ao Tiago ter vindo aqui nos nossos estúdios aqui, bater um papo com a gente, trazer informação. É muito bom falar com quem acredita no projeto, acredita na cidade, né? Então você que está conectando aí, vai aparecer na tarjeta para vocês aí o contato da Monitel, tá? Aqui em Barra Bonita. Peça lá um orçamento para o Tiago, para a Andressa, para o Laércio, né? O Laércio está sempre andando de carro para a cidade. De vez em quando ele para do posto tomar um café, mas mandou um zap para ele lá, ele responde. Só fica na vigilância. Só fica na vigilância. Gente, sou o professor Mangini, a gente encerra aqui mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí os nossos links. Acompanhe a gente nas redes sociais. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Sucesso cada vez mais para você, para a Monitel, para toda a família. Obrigado, Ricardo. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Gente, obrigado. Até o próximo programa.